As tertúlias da Confederação do Desporto de Portugal voltaram ao Museu do Desporto nos Restauradores em Lisboa. Desta feita, o orador convidado foi o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, que apresentou o Orçamento para o Desporto Nacional em 2019. Um orçamento que, por via do IPDJ, sobe para os 85 milhões de euros, assegurando uma curva ascendente de financiamento público, como faz questão de assinalar o governante. É um orçamento que me deixa confortável, sobretudo porque consolida um crescimento que temos estado a imprimir desde o início do exercício das funções deste Governo. E, portanto, nós temos estado todos os anos a crescer o orçamento para o desporto, eu diria, a crescer o orçamento do Instituto para o Desporto e da Juventude, portanto, para a juventude e para o desporto também, e este ano, de uma forma mais significativa, uma vez como vocês viram, se considerarmos a autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, que no fundo hoje tem a responsabilidade de competências que eram do Instituto Português de Desporto e da Juventude, nós significa crescer muito próximo de 9%, o que de um ano para o outro é de facto muito significativo. Todavia, se retirarmos, por exemplo, os estímulos das autarquias, os dinheiros do jogo e até dos governos regionais, estamos a falar de um orçamento abaixo de 0,1% no âmbito do Orçamento Geral do Estado. É curto. O turismo tem menos. Já pensou nisso? Portanto, não pode falar nesses termos, porque se retirar isso tudo, não é? Se retirarmos, repare, o turismo vive tal como e quando eu digo tem menos de transferência direta do Orçamento de Estado. Se retirarmos o jogo social, se retirarmos, enfim, o que é o investimento dos municípios, se retirarmos, bem, mas isso é exatamente, é a soma de todas essas vontades até que configuram o que é o apoio e o que é no fundo a economia do desporto no nosso país, que ainda há pouco também ali lembrava que também não podemos descurar o que é o financiamento privado, portanto a intervenção privada no desporto, que nós sabemos hoje ser muito relevante. E é muito relevante porquê? Porque o desporto é efetivamente um fenómeno social que atrai as massas e, portanto, que atrai também o interesse das empresas que querem estar, que se querem ver as suas marcas associadas ao desporto. O que é o objetivo? O objetivo é que estive a ver isso ainda esta semana no gabinete, na última série de 22 anos, nós estamos com os melhores orçamentos efetivamente destes anos. Isso, quer dizer, as coisas devem partir numa perspectiva. Numa perspectiva é olhar de onde partimos e ver onde estamos. E se me pergunta se eu estou satisfeito, eu tenho que responder que estou, porque de facto de onde partimos é um valor bem mais abaixo do valor em que estamos hoje. Apresentou-nos ali também um quadro onde está patente aquilo que o Estado entrega às federações e aquilo que muitas federações também conseguem capitalizar de meios próprios. É um estímulo que deixou aqui esta audiência? Naturalmente que sim, bem como é um estímulo precisamente o programa que nós criámos há 2 anos, o ProMentor, um programa feito com a Universidade Católica, uma reputada universidade do nosso país, uma consultora, uma empresa também que é a Deloitte, também, enfim, também com conhecidos méritos e com a Fundação, através da Fundação do Desporto, de capacitação de dirigentes desportivos, digamos, de altos quadros das federações desportivas. E agora o IPDJ, no início deste ano, lançou o Clube Top, um programa também de capacitação de dirigentes esportivos mais pensado ao nível dos clubes de base local. Isto para quê? Porque se nós tivermos melhores dirigentes desportivos mais capacitados, nomeadamente, permita-me a expressão, capazes de influenciar e procurar passar melhor uma mensagem da necessidade de que os privados também se associem ao desporto, estamos a contribuir desde logo para um melhor financiamento das federações, para uma melhor autonomia das federações e para a generalização da prática desportiva, porque quando nós temos não só o movimento federativo, mas também as empresas, de uma forma geral, as instituições, se quiser, sejam as universidades, sejam as escolas, sejam os mais diversos atores sociais, nós estamos a robustecer e a engrandecer o desporto. 2 preocupações foram aqui apresentadas, designadamente a lei do mecenato e também a questão do IVA que as federações não podem deduzir e por isso mesmo é uma questão que lhes retira o orçamento. O IVA é inultrapassável? Não, vamos lá ver enfim, é preciso dizer isto com clareza.
não é, eu digo isto muitas vezes, e comigo conta-se com o que é efetivamente real. Ou seja, eu digo muitas vezes, pior do que não fazer qualquer coisa é criar a expectativa que vamos fazer. E, portanto, se o movimento federativo me confronta com a necessidade de uma alteração ao regime do IVA para as federações desportivas, eu não me vou comprometer com isso, porque sei que essa é uma medida que tem que ser tomada em conjunto e de forma articulada, nomeadamente com as finanças, eu diria, e envolvendo as finanças, envolve de uma forma geral todo o governo também, porque repara, há aqui um efeito que também nós não podemos descurar, não é? Que é, bom, e se para o desporto é assim, porque não é assim noutro qualquer setor. E portanto isto tem que ser sempre visto de forma integrada. E de forma integrada, o que eu também acho é que as federações desportivas veriam naturalmente com bons olhos ter mais financiamento ou estarem isentas de IVA. Mas o que eu as convido sempre a fazer é, mais uma vez, perceberem qual é que é a tendência. E a tendência tem sido de aumento ao seu financiamento. Mas era bom que houvesse isenção de IVA. Pois eu também compreendo, estamos a trabalhar para criar melhores condições. Comprometer-me objetivamente com matérias que ainda por cima não dependem únicas e não são da minha única e exclusiva responsabilidade, não o faço naturalmente. Oportunidade para escutarmos também o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica. Paulo Ferreira está de acordo que o orçamento para 2019 representa um crescimento do financiamento público ao movimento associativo. Eu sinto-me confortável com o orçamento e partilho inteiramente as palavras do Sr. Secretário de Estado. Acho que este orçamento tem aqui uma novidade, que são os 16 milhões de euros que vão ser investidos em infraestruturas comparativamente ao ano de 2018, não é? Que estávamos a falar de 1 milhão de euros, e isso é muito importante. Muito importante também é o facto de estarmos a dar oportunidade, e este Governo estar a dar oportunidade, aos clubes poderem se candidatar para ter essas infraestruturas. Acho que esta é a verdadeira novidade deste orçamento, e uma novidade boa que o Governo está a dar, mesmo até para as autarquias. Acho que é de aproveitar, porque as infraestruturas, ao serem construídas, vão servir não só de apoio para as câmaras municipais, para os atletas, como também podem servir para complementar um apoio para o desporto escolar, que também foi aqui levantado, e muito bem, e foi falado. Acho que todas estas vertentes que se conjugam umas com as outras. Também foi aqui levantada a questão da cultura, e se colocou também aqui a parte da cultura, o desporto, estarem interligados. É uma posição que eu, como Presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, também defendo, porque cada vez mais eu até vou mais longe. Acho que o desporto deve estar interligado com a cultura e com a educação. Acho que é uma das partes importantes. E as infraestruturas, para mim, deixam-me muito feliz. Eu saio daqui hoje feliz por ouvir o Secretário de Estado dizer que vamos ter 16 milhões de euros para investir em infraestruturas. E a fechar, as impressões do organizador da tertúlia, Carlos Paula Cardoso. O presidente da Confederação do Desporto de Portugal deixa aqui as suas impressões sobre o orçamento para o desporto em 2019. Questões pragmáticas. Há um aumento de 8%, como o Secretário disse. Logicamente, com um aumento de 8% em relação ao ano anterior, é sempre, simpático de adquirir. No entanto, logicamente que houve, desde os problemas desta década, houve um déficit das federações, que houve um abaixamento de apoios grande em relação às federações, nomeadamente às federações maiores. Nós temos que pensar que federações como o handball, como o basquetebol, como o atletismo, foram daquelas que viram um decréscimo maior no seu apoio total nesses anos, e essas aí, embora seja neste momento em recuperação, digamos assim, podemos dizer, essa recuperação é uma recuperação lenta, na medida em que, nessas alturas, os mais prejudicados, como acontece sempre, são sempre os setores mais jovens. Portanto, quando há opções a fazer, infelizmente, os cortes surgem nos escalões mais baixos, e, portanto, é uma recuperação que, em termos de atletas, não está, penso eu, neste momento em todas elas, a acompanhar aquilo que teria acontecido se não houvesse esse corte. Em termos financeiros, logicamente que também as verbas distribuídas a essas federações estão agora a começar a
a entrar naquilo que teria acontecido se não houvesse essa questão, enfim, da crise que Portugal passou no princípio da década, e portanto ainda há muito para se fazer, há muita instalação esportiva para ser apoiada como deve ser. Portanto, digamos, é um orçamento em termos de, concretamente, para o apoio à prática desportiva. Eu penso que, embora não tenha falado com os presidentes da Federação, não haja neste momento ainda contratos assinados, portanto essa é uma questão que é fundamental para nós podermos perceber realmente o que é que cada uma das federações vai receber para o ano de 2019. Penso que, enfim, a partir com 8% a mais poderá ser algo simpático, mas temos que ver para crer, como estou a dizer. Que lhe parecem preocupações que foram aqui levantadas, designadamente a questão do IVA, que as federações não podem deduzir, e também a lei do mecenato? Bom, mas a ver, a questão do IVA é uma questão transversal. Quando eu digo isto, é dos países europeus. Eu, enfim, como sabe, sou presidente de uma organização europeia, temos contactos muito, enfim, estreitos com a União Europeia, com a Comissão, e nas reuniões do ENG, só todos os comitês olímpicos são representados nessas Assembleias Gerais. O problema do IVA é um problema transversal. Todos nós, no nível do desporto, nos batemos precisamente com que as federações esportivas, que os clubes desportivos possam recuperar o IVA que gastam, enfim, o IVA que pagam nas suas aquisições. Mas é um problema que não, enfim, seria ótimo se o IVA pelo menos pudesse baixar de 3% para os valores próximos dos 6%, pelo menos já para o mais baixo, mas quer dizer, de qualquer maneira, isso é um trabalho que tem que ser feito paulatinamente com as federações, com o Comitê Olímpico também, com a Federação de Desporto de Portugal, e portanto eu acho que é algo que é um trabalho a fazer-se ainda. Em relação à lei do mecenato, levantou-se aqui uma questão, e bem levantada, foi a questão que isso choca um bocado com as leis de publicidade. Isso é verdade. Embora nós tenhamos aquilo que sempre nos norteia é que quando uma federação faz... Hoje em dia ninguém dá nada. Quer dizer, nós não estamos já como estávamos há 10, 15 anos atrás, no princípio do século passado, em que havia uma maior disposição por parte de muitas empresas em apoiarem ao nível de clubes locais, ao nível de clubes nacionais, mesmo federações, havia essa disposição, havia uma maior, digamos que o mercado, digamos, que a parte económica do país era mais saudável, as empresas não estavam as empresas eram nacionais, as grandes empresas, que hoje em dia já não são, e portanto havia uma maior predisposição para apoio direto às federações e aos clubes. Hoje isso já não acontece. Portanto, consegue-se, enfim, na generalidade o que se consegue são apenas pequenos apoios, e se a lei do mecenato pudesse em troco de alguma publicidade em relação às empresas que apoiam o desporto, isso seria fundamental para muitos clubes, sobretudo para os clubes locais, etc., e seria uma ajuda fundamental. É algo que também temos de debater, como a casa do IVA. Esta questão é uma questão que temos que paulatinamente ir existindo e tentando encontrar soluções, até encontrar, enfim, sugestões para que as coisas possam resolver-se. As tertúlias da Confederação do Desporto de Portugal voltaram ao Museu do Desporto em Lisboa. Desta feita, o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, veio apresentar o orçamento para o desporto em 2019.